Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre uma coisa que gera dúvida, apreensão e que muita gente acha, fica ali, eu acho que tá tudo bem, não, eu acho que tá tudo errado, que é sobre machucados com a prótese, né? Se usar a prótese machuca, se o incômodo que você sente é normal ou se tá tudo errado com a sua prótese e você precisa fazer tudo de novo, ou a prótese tá incomodando, então significa que a prótese que eu fiz, na clínica que eu fiz, não foi boa. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência em relação a machucados, a incômodos e o que eu acho, dentro da minha vivência, o que eu acho que de fato é válido se preocupar e o que não, o que eu acho que é normal, e enfim. Para começar, o que precisa ficar muito claro, que eu acho que muito amputado ainda fica com isso, ainda não consegue entender, principalmente ali no início da reabilitação, é que a prótese não é a sua perna. Por melhor que seja a prótese, por melhor material que se use para fazer o encaixe, por melhor componente que se coloque na prótese, ela não é a sua perna. Então é normal você perceber que você tá de prótese, você perceber que você tá usando uma coisa que não é seu. Isso acontece e é totalmente normal. Com muitos anos de adaptação, de fato você começa a esquecer um pouquinho certas coisas, né? Eu, por exemplo, não lembro mais como é andar com as duas pernas. Eu tenho 13 anos de amputada e a maior parte da minha vida foi andando com a prótese. Então eu não lembro mais como eu não tenho mais essa memória. Mas ainda assim, mesmo sem ter essa memória, eu ainda percebo que eu uso uma prótese. Eu ainda assim percebo que tem alguma coisa que eu uso como se fizesse parte de mim, mas na verdade não faz. Então isso, primeiro de tudo, precisa ficar bem claro. A prótese, ela não é a sua perna. Ela vai incomodar, sim. Ela vai gerar algum tipo de incômodo em algum momento. Por melhor adaptado que você esteja ela, em algum momento ela vai te gerar algum tipo de desconforto e você vai perceber que, realmente, eu uso uma coisa que não é minha. E aí tem algumas coisas que a gente precisa estabelecer, que são machucados e incômodos. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então vamos falar do caso mais extremo, que é o machucado. A prótese, o encaixe, quando ela tá te machucando num nível que realmente gera ferida, você precisa conversar com o protético, você precisa voltar na clínica, você precisa rever o que foi feito com aquele encaixe. De repente, às vezes não é nem culpa do encaixe, isso já aconteceu algumas vezes comigo. O encaixe está lindo, tudo funcionando normalmente, e aí conforme eu vou usando, ou às vezes até depois de um tombo, a prótese desalinha. E aí nisso que os componentes mecânicos desalinham, você começa a apoiar algum lugar que você não estava apoiando antes. E aí isso começa a ferir de alguma forma o seu coto, ou no caso da desarticulação de quadril, né, pega ali mais a região da barriga, às vezes até das costas. Eu já fiquei até com um raladinho assim na parte das costas quando aconteceu isso de desalinhar e eu começar a ter um contato onde não tinha de uma forma indevida, e aí ficou meio raladinho assim, meio... Realmente era um ralado, um esfolado que chegava a arder mesmo quando eu ia tomar banho, porque estava de fato machucado. Então se a prótese está te machucando de ferida, você realmente precisa ver. Uma coisa que, principalmente para quem tem pouca sensibilidade na região do coto, na região ali próxima da amputação, ou até para quem tem diabetes e aí tem uma dificuldade de cicatrização, é uma coisa que você precisa ficar muito de olho, porque quando você não tem tanta sensibilidade assim no coto, você machuca e não percebe. Então você vai ver só quando realmente tiver um machucado muito grande ou estiver causando uma dor realmente muito forte. Aí quando você vê, já tá um machucado que era assim, ficou desse tamanho porque você não prestou atenção. Então observa muito o coto e as partes que tem contato com a prótese para ver se não tá machucando, se não tá gerando algum princípio de ferida, para você já resolver isso antes que se torne um problema muito maior. Então machucado é uma coisa muito séria que você precisa ficar muito atento. E sim, você precisa conversar com o protético e ir na clínica para resolver a situação. Já o incômodo, ele é uma coisa totalmente diferente.
que é como eu falei, a prótese não é sua perna, então ela vai te incomodar. Ah, mas a minha prótese me aperta muito. Ela precisa segurar em algum lugar. O nosso corpo ele está preso por músculos, pelo próprio osso, pelas articulações, pelos tendões, por veias, por uma infinidade de coisas. A prótese não tem isso para estar junto do corpo. Então ela precisa sim de alguma pressão para segurar a prótese ficar presa ao corpo. Então sim, é normal ter um aperto, um desconforto, porque está um pouco mais apertado. O que não dá é prender, apertar ao ponto de, por exemplo, você ter problema com circulação, de você ficar com a parte do corpo dormente porque está sem circulação sanguínea. Isso aí, de fato, é um problema que precisa resolver. Mas um incômodo normal, né, igual quando você bota um sapato um pouco mais apertado, que gera ali um incômodo, mas depois com o passado do uso, né, vai cedendo o sapato ou você vai se acostumando, enfim. Eu gosto sempre de fazer essa analogia com o sapato, porque de fato tem vários sapatos que são um pouco incômodos, mas depois você se acostuma e você continua usando. Então eu gosto muito dessa analogia com o sapato por isso. Então tem esses incômodos. Recentemente eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, é @tayalbino, uma foto, na verdade 2 fotos, mostrando como ficou a minha barriga, minha região ali abdominal, por conta do apoio da prótese. E eu tenho a barriga toda manchada, eu vou deixar aqui as fotos para vocês verem. Eu tenho a barriga manchada pelo atrito. Então a prótese ela gera um atrito com a pele, que no meu caso é ali na região do abdômen, porque é o principal local de apoio, de sustentação que eu tenho da prótese. Vou ter aqui como é que funciona o meu encaixe, vou deixar aqui nos cards para você conferir. Então na região abdominal é o meu principal ponto de apoio. Então, como eu falei, a prótese precisa estar firme em algum lugar. E aí isso gera um atrito no corpo, né, com a pele, e que me deixou com essas manchas. Ah, tá, então quer dizer que a sua prótese te machuca? Não, a minha prótese não me machuca. Ah, tá, mas ela aperta, tem tanto atrito e você fica com a pele toda manchada, você não se incomoda? Não, assim, é uma coisa que eu já entendi que faz parte da minha nova condição, né, da minha condição de amputada e usuária de prótese. E assim, falta uma perna, uma mancha, tá tudo bem. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão, essas reflexões, né, que a prótese, por melhor que ela seja, ela não é a sua perna e que às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios, né. Eu encaro as minhas manchas, a minha pele manchada, como o meu sacrifício diário para usar a prótese, e tá tudo bem. A prótese me traz, o uso dela me traz muitas vantagens, me traz muita liberdade, me traz muita independência, que não são 3, 4 manchinhas, por piores que elas fiquem. No inverno elas ficam um pouco mais claras, mas no verão, por conta do suor, elas ficam muito mais aparentes. E geralmente quando a gente tá de top, tá de biquíni, que elas aparecem mais. Não é isso que vai me deixar de fazer usar a prótese. Então, se você tem algo que de fato te machuca muito, te incomoda muito, você precisa rever. Mas tem aquelas coisas que não tem essa necessidade, às vezes a gente cria um caso tão grande por uma coisa que é tão pequena e que não precisa ser alterado, só faz parte do uso mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com a minha experiência em relação a machucados e incômodos. E se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.